Olá, povo da internet, meu nome é Ronaldo Bastos e esse é o programa Argumento, que é o seu programa que debate os grandes temas sociais do momento. Vocês viram, né? Viram que Donald Trump, ele conquistou a presidência dos Estados Unidos contra tudo e todos, todas as estatísticas, todas as opiniões. Ele que é conhecido pelas suas bravatas xenófobas e preconceituosas, racistas, e ele que também é um cara que não vem do sistema político profissional, e isso é muito relevante para o debate que a gente vai travar aqui. Mas antes de eu chamar meus amigos, eu quero fazer uma proposta para vocês. Será que alguém adivinha o que é que Luiz parece com essa camisa? Bota aí nos comentários. Eu tenho minha opinião sobre isso, eu vou falar no final do vídeo, mas pra vocês, o Luiz tá parecendo quem? Assim, com essa camisa bonita que eu vou querer uma cópia também. E aí, Juliana? Não sobre a camisa, dá só um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Então, pessoal, críticas, elogios e sugestões de outros temas aqui embaixo nos comentários. E não deixe de contribuir na nossa página de financiamento coletivo. Depois da vinheta a gente volta. Bom, o que eu quero falar com vocês é pegar o exemplo de Trump para ver se a gente entende alguns detalhes das nossas democracias e da nossa política contemporânea. A primeira coisa que eu quero debater é a questão de que não existem mais maiorias esmagadoras, né? O Moisés Naim, nesse livro aqui, ó, O Fim do Poder, ele vai dizer que essas maiorias não existem mais, e o poder, como a gente está acostumado a entender, ele está se modificando diante dessa sociedade cada vez mais fragmentária. Se vocês pegarem exemplos de muitas eleições em vários países, tanto de eleições de plebiscitos, referendos, como de eleições de representantes, a gente vai ver que está cada vez mais difícil ascender ao poder, não é, Juliana? O exemplo disso foi a eleição de Dilma aqui, né, que se elegeu com 51% dos votos, e também de Macri na Argentina, também com 51%. Se a gente pegar, e eu vou para o lado da minha tese, né, que eu estudo as democracias diretas, os mecanismos de democracia direta na América Latina, a média da América Latina é que os governos ganham, mas ganham apenas em 52% dos casos, esses mecanismos de democracia direta. Então, 52% é meio a meio. Então é muito... O da Colômbia, o plebiscito acerca da legalização das Farc, né, do fim da guerra do tráfico, foi muito apertado. O plebiscito da Escócia, se a Escócia sairia ou não do Reino Unido, foi muito apertado. Eu acho que até o Brexit foi bastante apertado. Então não existem mais essas maiorias esmagadoras, né? Como é que a gente pode entender isso, né? É que, na minha opinião, a grande questão é que não existe mais, isso tem tudo a ver com a pretensa, o fim das ideologias, né? Ou o declínio das grandes ideologias, das grandes narrativas históricas. Não existe mais um político, a classe política, ela não consegue mais convencer a sociedade civil de que segue um programa de governo e que vai aplicar esse programa de governo diante de escândalos de corrupção, diante de que eles votam mais nos seus interesses do que do interesse do povo. Então, essas maiorias esmagadoras não existem mais, não é, Luiz? Não só não existem mais, não só como a disputa política está muito forte, né? Tá se praticamente disputando esquina a esquina, mas também numa situação tão pouco previsível que nem mais as grandes pesquisas conseguem dar conta. Com todo o coeficiente de segurança estatística, a gente não consegue mais dar conta, né? Então ninguém esperava acontecer o Brexit, ninguém esperava que as Farc, que pelo menos que o plano de pacificação não fosse aceito. Né? Ninguém esperava que o próprio Trump vencesse de Hillary, que é aí uma política profissional, experiente, ela conhece dos bastidores
da política americana, né? Ela conhece do partido, né? Então ela é esposa de um ex-presidente, então é uma estrutura bem forte e que praticamente foi derrubada por pessoas que estão acabando de chegar, né? Inclusive de técnicos, né? Pessoas que nunca tiveram experiência profissional, vêm de uma área técnica e conseguem despontar, né? A própria Dilma também foi isso, né? Se por um lado ela foi surpreendente nisso, por outro ela sofreu muito também por não ter essa experiência política e foi praticamente, né, tomada, né, de assalto, né, pelo próprio Congresso e também levou muita porrada do partido, né? E você tem as próprias pessoas individuais mesmo, como Tiririca, Franca Aguiar, o Ronaldo, né, o Romário. A gente vai falar mais pra frente disso, mas veja que um detalhe disso que eu queria chamar a atenção é que a sociedade, a gente tem costume de achar que tudo acontece só no Brasil, né? Mas veja como o mundo está polarizado, não só a sociedade brasileira está polarizada. E tão difícil quanto ascender ao poder hoje é se manter no poder. Claro. Você vê que Obama ficou 6 anos, dos 8 anos, ele ficou 6 anos governando com a maioria republicana no Congresso. A própria Dilma, que você citou, Dilma no segundo mandato, ela não conseguiu fazer absolutamente nada, porque não tinha governabilidade nenhuma. Então eu tendo a concordar com a tese de Moisés Naim de que é tão difícil ascender ao poder quanto se manter no poder. Então o poder está se modificando. Porque se a gente pegar pouco tempo atrás, Lula e Fernando Henrique não tiveram nenhuma dificuldade. O que eles não aprovaram foi porque eles não quiseram. O governo de coalizão deles foi muito tranquilo. Não tiveram dificuldade. E é tão difícil se manter no poder, a gente vê no caso de Dilma, né? Que Dilma ganhou por uma maioria apertada e terminou sofrendo um impeachment. Não conseguiu governar e sofreu o impeachment, né? Muitas manifestações na rua, como está acontecendo nos Estados Unidos. A mídia, o papel da mídia é muito grande. E tem a ver também, a eleição de Trump tem a ver, eu sempre penso, as pessoas falam, não, é porque a sociedade está mais conservadora, tem uma parte que está conservadora, mas eu acho também que a eleição de Trump simboliza a crítica política profissional. Mas eu estou votando contra o sistema que Hillary representava um sistema político tradicional. Meio que entre aspas, né? Porque isso aí... Porque o próprio Trump, ele entra dentro do ideal norte-americano, né? Ele é um grande empresário, ele é muito rico, ele praticamente se financiou dentro do partido, ele foi contra os caciques do Partido Republicano, né? Ele derrubou na conferência interna do partido, ele derrubou os principais nomes. Então ele entrou numa situação que ele se encaixa dentro da ideia do americano médio, aquela questão do eu não sou o loser, né? O americano ele gosta muito disso, né? Se você não se dá bem, se você hoje não é um jovem bilionário, então você é um loser, você é um perdedor. Então ele se encaixa muito dentro disso aí e praticamente ele se financiou. Ele só não conseguiu ser totalmente independente do governo porque ele precisa do serviço secreto, então tem certos elementos que ele não consegue dar conta, né? Então ele precisa dos veículos blindados, ele passa pelo rastreamento e segurança do serviço secreto norte-americano, então tem todos esses detalhezinhos. Fora isso, que ele não conseguiu abrir mão, ele deu conta de tudo com o dinheiro dele e conquista, né? Aquele cara. E ele ganhou na economia, né, Luiz? O eleitor dele era o homem branco que se lascou com a crise de 2008. Era esse homem que eu não consigo mais financiar minha universidade, eu não consigo ter um emprego digno mais, e o discurso dele era vamos tornar, o subtítulo da campanha dele era vamos tornar a América grande de novo. Isso, não é? Aí quando você vai ver o típico cowboy texano. É verdade. E nessa questão que Juliana tinha comentado da crítica aos políticos profissionais, que ele fazia essa bravata, né? Não, eu não sou. Ele se diferenciava, tanto, como você disse, dos republicanos que não apoiaram ele, quanto dos democratas que eram oposição. E a gente percebe isso em outros ambientes. No Brasil, por exemplo, não é à toa que Franca Aguiar, Romário, Túlio Maravilha e vários outros conseguiram entrar na política com uma certa facilidade. Em outros contextos, um Dória, que ganhou em São Paulo. É a mesma perspectiva, é o grande empresário, aquele que eu já tenho muito dinheiro, então eu não preciso roubar, então eu tô aqui para fazer o novo, né? É o novo fazendo mais do mesmo, né? Esse é o contexto, né, de Trump, hein?
E uma grande preocupação que eu tenho é que as pessoas estão votando, além da questão da economia, as pessoas votam em Trump, como votaram em Dória, como jogam Romário, Tiririca, com uma crítica à política profissional, mas a minha ideia é que a gente pode melhorar a política profissional, mas a gente não pode abdicar da política profissional. Uhum. A gente não pode abdicar do sistema de partidos, porque são eles que têm a estrutura também e a experiência, o cacife necessário para fazer que as coisas andem, né? Uhum. Eu sempre pergunto, e aí é aquela discussão que a gente tava tendo offline, do Slavoj Žižek, que ele sempre pergunta qual é o dia de amanhã. Então, vamos para as ruas, vamos nos manifestar, somos contra todos, só que o que é que nós vamos fazer se nós tivermos o poder? Qual é o programa da gente? E quando você elege um Trump, qual é o programa de Trump? Construir o muro no México, expulsar os muçulmanos, expulsar os latinos, e todo mundo sabe... Os imigrantes, as empresas de volta, as empresas americanas que estão se valendo da mão de obra barata da Ásia, não vão voltar para o Estado de jeito nenhum. E a grande questão é esse negócio das bravatas. Ninguém vai deixar de pagar $1 por um tênis para pagar $20 dentro dos Estados Unidos por conta de mão de obra, controle de meio ambiente, de tudo. Isso aí agora é o tipo da conversa, né, sebastianista, né, que a turma engole, né? Engole em todo canto, né? Dentro de um contexto de violência simbólica muito grande, né? Porque uma das estratégias dentro dessa campanha norte-americana foi cada vez mais enfraquecer Hillary. Não sei se por conta de ser mulher, né? Talvez até seja, porque de certa forma rebate o que aconteceu com Dilma, né? Logo no comecinho do seu segundo mandato. Então, o fato dela ter usado um e-mail particular, não ter usado o e-mail institucional dela, então o americano ele divide muito isso, né? A vida pública da vida particular. Então, você já coloca como um elemento de fraqueza, né? Aquele momento quando ela estava entrando na limusine, que deu uma desfalecida, mostra também, né? É mulher, é fraca, não tem condições. E foi o que aconteceu, né, Juliana, com Dilma, porque em qualquer outro presidente você não via as capas de revista falar é um histérico, está com os nervos de aço, e era direto as capas de revista falando isso. O americano de Dilma, precisa do Commander in Chief, né? Aquele que vai ser o chefe das Forças Armadas, né? E aquela própria situação de Dilma, né? Quando começou a ter o aumento do combustível, né? Aqueles adesivos horrorosos que a turma saiu colocando na região sul, né? Sim. E as muito críticas dessa questão contra a mulher, né? Aí você pode ver várias críticas ao governo Dilma em charges, por exemplo. Ela está na cozinha, como se estivesse gerindo mal o ambiente familiar. Então, a figura política dela sempre associa a imagem da mulher com tarefas que lhe são atribuídas por uma sociedade patriarcal, né? Um problema de gênero, uma misoginia, né? Que não teria se fosse um presidente, se fosse um homem, não teria. Sim. Não teria. Muitas das críticas que ela não tem segurança, ela é histérica. As falas do Trump mesmo, ninguém acusou de estuprador, né? Porque ele mesmo que se valia de mulheres que não estavam, né? Meio desacordadas, não sei o quê, né? Própria mulher depois de 35, é um cara que soltou de tudo, né? Soltou de tudo e incrível como ninguém conseguiu reagir, né? É verdade. E outra questão da política contemporânea que tem muito a ver com esse negócio de Trump e tem a ver com o que o Moisés Naim fala nesse livro, é que nunca pessoas individuais tiveram tanto poder. Antes, para você dominar politicamente, você tinha que estar afiliado a um grande partido político para fazer as coisas acontecerem, né? Hoje tem uma série de organismos multilaterais, tem os institutos financeiros, tem ONGs, tem até pessoas, tem celebridades de youtubers que conseguem angariar muita gente. Então nunca essas pessoas individuais tiveram tanto poder independentemente do sistema, né? E Trump está nessa, porque como você disse, o Partido Republicano foi contra ele, o Partido Democrata, obviamente, contra ele não teve financiamento, ele se autofinanciou e mesmo assim soltando um bando de bravata e ele conseguiu. E ele ocupou espaços tradicionais do Partido Democrata, né? Se você vai ver o mapa americano como ficou depois das eleições, ele levou quase todos os colégios eleitorais. É verdade. Apesar de ter perdido no voto individual, né? Mas sabe que nos Estados Unidos, cada estado americano ele tem uma quantidade de
de delegados que votam para presidente e proporcionalmente a sua população. Então, ele pode até ganhar ali no voto individual, como se junta a todos, mas quando ele ganha no Estado, ele leva todos os seus delegados. Então, o espaço tradicional de democratas, espaço de democrata, votaram com ele, né? E outra coisa, que às vezes a esquerda não debate de forma suficiente, e aqui é uma opinião muito pessoal minha, é que a esquerda se vale do princípio democrático, defende muito a democracia, só que as democracias ocidentais, elas não conseguiram resolver o problema da desigualdade, né? Então isso faz com que as pessoas... Porque o populacho, o homem comum do povo, ele está interessado no pão que vai entrar na próxima semana, né? Não vai estar interessado se vivemos em um Estado democrático ou não. Isso faz com que gere um encanto por estados autoritários que, porém, resolve os problemas sociais mais básicos, né? Claro. Então, a esquerda devia avançar na pauta, defender a democracia, sim, mas defender também essa solução das desigualdades, dos problemas mais básicos que as democracias não conseguiram fazer no plano ocidental. Essa guinada à direita que a América Latina, de uma forma geral, deu é um resultado disso, né? O México já consolidou muito essa sua posição contra esquerdista, né, meio assim, depois que entrou no NAFTA, então conseguiu dar um certo equilíbrio, não conseguiu acabar com a sua desigualdade social, que é tão forte quanto qualquer país da América Latina, né, mas conseguiu entrar no NAFTA, conseguiu ter uma ocupação e uma circulação de riqueza muito maior, então, de certa forma, cria essa estabilidade e dá esse resultado prático que você falou, que a turma quer. É o que a América Latina, mais para a América do Sul, não conseguiu. Então, a guinada que a gente deu à esquerda, né, meio que não aguentando mais aquelas propostas neoliberais do consenso de Washington, daquilo ali depois a esquerda não conseguiu dar um resultado mais duradouro para isso. Pelo contrário, né, terminou, acho que, caindo em certas dinâmicas da política que já existia e que terminou irrompendo em todas essas investigações. Né? Esse é um ponto essencial que os entusiastas do novo constitucionalismo latino-americano, e eu pesquiso isso no meu doutorado, às vezes não percebem que, se por um lado a gente construiu cartas de direitos mais democráticas, mais plurais, tendo dado visibilidade a esses grupos invisíveis como o negro, a mulher, os indígenas. Por outro lado, a parte orgânica da Constituição, que é a parte onde vai se efetivar esses direitos, não foi modificada. A parte orgânica da Constituição ainda continuou centralizada. Nossos presidentes sempre tiveram muito poder, o que os críticos chamam de hiperpresidencialismo. Então, na minha opinião, não adianta nada mudar a Carta de Direitos, fica parecendo mera retórica vazia se você não muda a configuração do poder. Se você não, por exemplo, quem controla o orçamento, não há nenhuma possibilidade de participação popular no controle do orçamento, salvo experiências lá de Porto Alegre, do orçamento participativo, mas é um negócio muito pequeno. Que a gente teve aqui por muito tempo, que também não conseguiu surtir tanto efeito. Tanto efeito. Então, a questão, se a gente quer modificar as nossas democracias, a gente tem que começar pela parte orgânica da Constituição, e porque é ela que vai conseguir efetivar essas cartas de direitos que terminam sendo apenas declarações de intenções mais simbólicas do que efetivas, né? Agora, no caso do Brasil, eu acho que eu concordo com a crítica de vocês, mas no caso do Brasil, eu acho que não tem como negar, nos últimos anos, alguns avanços que houve na área social, né? Porque a gente tem uma Carta de Direitos em 88, ela é avançada em relação à de 67, mas os governos que assumiram, eles trazem uma proposta totalmente neoliberal e esvaziam a Constituição, não levam em conta o que está lá escrito. E depois, recentemente, com esses últimos governos, Lula e Dilma, você vê o aumento de universidades, você vê programas sociais de inclusão, como Minha Casa Minha Vida. A interiorização das universidades. A interiorização das universidades, a transformação que teve no que eram os IFs, né? Nos institutos federais. Que também interiorizaram, né? Que também interiorizaram. Agora, é difícil também você pensar
em uma resolução de imediato quando houve anos de silêncio, né? E é até estranho, a gente estávamos tão acostumados com essa falta de políticas sociais que há uma rejeição popular muito grande em relação a essas políticas, como as próprias cotas, como o próprio Bolsa Família. Muita gente não apoia, né? E que, na verdade, a Constituição ela está lá bem clara, dizendo que o Estado deve diminuir as desigualdades sociais, diminuir as desigualdades regionais. Né? O Estado existe, na verdade, para isso, né? Para ir recompondo essa concentração de recursos, né? Assim. Mas também é resultado também de uma campanha publicitária muito grande, né? Porque no Brasil todo mundo gosta de uma bolsa, né? Todo mundo fala de Bolsa Família, mas o empresário adorou uma bolsa BNDES, né? Então Bolsa BNDES foi uma festa para todo mundo, né? Os Eike Batista da vida, né, se financiaram com Bolsa BNDES, né? Não, depois da cada falência, né? O discurso é o seguinte... Diz que vai tirar 100 barris. Trabalhe de 5 horas da manhã, acorde 5 horas da manhã, trabalhe 14 horas por dia, que você vai ser um empresário do sucesso. Faz isso sem o BNDES, pra tu ver. Um dinheiro bem baratinho que o governo foi para fora, né, pagar juros de 14% para financiar empresário brasileiro a nível de 9%, né, ao ano. Daí depois chega um pessoal como o Eike com as suas empresas, né, diz, não, olha, desse poço aqui eu vou tirar 100 barris, aí tome 5 bilhões de dólares. Aí diz, olha, tá vendo? Depois de eu investir esse dinheiro todinho, infelizmente eu não vou conseguir tirar 100, só vou conseguir tirar 5. Então que estudo danado é esse, né? Que prevê 100, você só tira 5 depois e fica por isso mesmo, né? E para arredondar a nossa discussão, voltando a Trump e voltando à questão da política contemporânea, eu quero falar um pouco dos valores ocidentais. Tem esse livro aqui também, Submissão, de Michel Houellebecq, que ele vai dizer o seguinte, basicamente o livro é que em um certo momento, é uma distopia, então é algo do futuro, em 2022 a fraternidade muçulmana ela conquista o poder na França, como Trump, um cara xenófobo, contra os próprios valores ocidentais, valores típicos dos americanos, inclusive. Essa fraternidade muçulmana, ela assume o governo da França, e um professor que já era frustrado com a própria vida acadêmica dele, mas ele começa a ver que o fato da fraternidade muçulmana aumenta o salário dele. Ele que é um cara super machista, as mulheres são subjugadas, as mulheres são expulsas das universidades, ele pode ter 3 mulheres, etc, etc. Se sentiu representado. Sentiu representado. Veja, esse livro é muito interessante e para encaminhar, eu quero fazer uma pergunta e para a gente fazer uma reflexão final, o seguinte, porque parece que é isso que está sendo encaminhada a política contemporânea. Qual é o preço da gente? Em que medida a gente vai defender os nossos valores ocidentais em detrimento de termos vantagens nisso ou naquilo? Eu sou um cidadão americano branco e que tem o meu emprego, ou que estou com um emprego mais ou menos depois da crise de 2008. Será que em troca da liberdade que eu tanto defendo, eu vou querer muro no México, expulsão dos imigrantes? Até que medida a gente vai defender esses valores ocidentais? Porque o que a gente está vendo é uma crítica muito grande, é uma criminalização da própria esquerda e não mais um giro à direita, mas um giro da extrema direita. A gente vai ver a Le Pen lá na França, o Trump. Então, até que ponto a gente vai conseguir defender os nossos valores? Né? Que conseguiu escantear o pai, né? O próprio pai, né? Marie Le Pen. Então, como é que a gente vai defender os nossos valores? Qual o futuro da gente? Porque Trump é um negócio assustador. Não sei se ele... dificilmente ele vai cumprir todas as bravatas. Eu não quero nem... Eu acho que ele não vai cumprir a maioria das bravatas. Mas só o fato dele ter conseguido ser eleito... Qual é o risco de Bolsonaro em 2018, hein, Luiz? O risco eu nem sei, viu? Mas talvez aí seja a maior promessa que a gente tem hoje, infelizmente, né? E estranhamente também. Eu acho que nem é bom a gente levantar muita bola dentro. Porque termina dando uma zebra dessa aí. Mas eu acho que a tendência agora do Trump vai dar uma amenizada no discurso, né? Quando ele sentar na sua cadeira lá no Salão Oval, né? Quando ele assumir efetivamente a Casa Branca, né? Ter de negociar. Por um lado, ele vai estar com o apoio, né, do Congresso, dos republicanos.
mas ao mesmo tempo ele vai sentir o peso de sentar naquela cadeira, né, de ter uma série de botões de ogivas nucleares na sua mão, né, apesar de, né, se dizer muito que é o presidente americano que controla isso, mas eu acho que não controla, tem outros elementos de controle, né, militares em relação às ogivas nucleares. Então ele vai ter que sentar com punte para negociar. Então não dá para simplesmente, né, chegar e ficar reproduzindo aquelas insanidades, né? Então aquela figura publicitária vai por água abaixo, né? Embora tenha um ponto que a gente tem que considerar, que é a nomeação de ministros conservadores para a Suprema Corte, né? Porque aí você tem um risco de ter decisões que ponham em risco, por exemplo, a questão do Obamacare, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, problemas com relação à legalização do aborto, enfim, você tem, a Suprema Corte decide grandes questões de conteúdo. Teve um grande debate se Obama ia indicar ou não, porque está numa situação que está empatada, né? E agora o próximo indicado vai desempatar. E lembrando que, diferentemente da Corte Constitucional Brasileira, lá é vitalício, né? Pois é. Então tem uma responsabilidade ainda maior. Mas eu queria comentar no ponto de Luiz, que a questão, ele não necessariamente, primeiro, ele não vai fazer tudo que ele falou, que é mera publicidade. E segundo, ainda tem um Congresso. Apesar do Congresso hoje ser republicano e, em sua maioria, republicano e ainda está longe da próxima legislatura, que se eu não me engano é 2018, é preciso lembrar que os próprios republicanos não apoiaram Trump, né? Então não vai ser o que Trump disser que vai ser aprovado, não. Eu acho que vai ter resistência ali, né? Mas o pessoal já são políticos profissionais, né? Numa hora dessa, né? Todo mundo já chega com aquela tapinha nas costas, né? Mas assim, eu acho que, né, finalizando assim, eu acho que o que é mais complicado nisso aí que está acontecendo no Ocidente é a gente colocar em risco a nossa democracia tradicional, principalmente o voto direto. Então a gente está ficando numa situação muito delicada, né? As campanhas estão cada vez mais publicitárias, falsas, mentirosas, né? O que é prometido não é cumprido. E ao mesmo tempo, né, cada vez mais as nossas democracias estão tendendo para situações cada vez mais conservadoras. Então, muito menos pluralistas, né, dentro dessa conjuntura que começou a se formatar na América Latina. Então, isso aí é muito perigoso, porque daqui a pouco pode se pensar, olha, o lado conservador está indo, governos autoritários, como a Juliana falou, estão dando resultado, né, traz esse resultado que você falou do dia a dia, da rotina. Então, para que a gente querer democracia, para que a gente querer voto direto? Então, a juventude não se encaixa. Então, se a juventude tivesse participado, o Brexit não teria acontecido. Então o voto, por ser, né, não ser obrigatório na Inglaterra, fez com que a juventude, não, estou aqui, estou viajando, estou no meu Erasmo, eu sei que não vai acontecer, então não preciso ir. Não se interessou, então a parte conservadora se organizou politicamente e tomou conta. E gerou a situação que gerou, né? Então, e na Inglaterra foi o interior, não foi as zonas rurais também, que votaram aí. E os jovens que vivem mais nas zonas urbanas meio que se deixaram e deu o que deu, né? Porque é o pessoal que sofre mais impacto da falta de proteção dos subsídios agrícolas, né? Então sente esse impacto. Então eu acho extremamente perigoso, né? Essas campanhas assim meio sebastianistas, né? A gente viveu o próprio Collor da gente, né? O caçador de Marajá, né? O caba bonitão que andava de lanche, jet ski, não sei o que, vai prender todo mundo, né? E terminou quase sendo preso, né? Ele vive quase sendo preso, né? Tem que fazer a autocrítica também da esquerda, que a própria Dilma foi nesse sentido, né? Ela prometeu uma coisa e assim que assumiu o governo já chamou o Joaquim Levy para ser ministro da Fazenda, ou seja, que ela já começou a deslegitimar o seu próprio programa, né? Então a gente tem que pensar mais para frente, não vinculados a partidos políticos, e pensar numa política com P maiúsculo, de compromisso, que seja cada vez menos midiática e com mais programa, né? Só que isso a gente vai precisar evoluir bastante ainda, né? Isso aí. Vamos encerrar? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa Argumento, e a gente se vê numa próxima hora. Tchau. Tchau, pessoal. Olá, povo do internet. Povo do internet. Começa de novo. Olá. A turma vai botar coisa que só, pô. Vai vir teu aluno, vai vir teu aluno e vai dizer, vai calando desse. Vai calando desse.